Olá, seja Ah, muito bem-vindo! para. Eu tava pra te falar Adorei. isso faz tempo, cara, e não te falei. Quando você vai fazer o olá, você fala, olá! Cara, estoura o áudio Adoro o vídeo de muito, todo mundo. toda hora estoura o áudio, cara. Então tenta ser mais... Já pode usar isso como erro de gravação. Já, não quero estourar o ouvido Olá. da nossa audiência. Um olá, 3, 2. ou falar mais longe, sei lá, não sei. Tá É bom, vou sério? fazer. Olá! É, é, Bom dia. olá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E olha, eu tenho certeza que você já estava com saudade de ver as nossas duas carinhas aqui, não é mesmo, meu amigo? É meio prepotente do nosso lado falar, mas eu espero que as pessoas estejam com Mas eu saudade acho mesmo. sim, porque é muito mais legal quando a gente está aqui É. falando e juntos. Eu, Eu eu, me eu fico divirto mais feliz. mais. Pronto. Eu me Vou divirto refazer a minha mais fala assim. estar Eu junto. estou muito mais feliz de estar aqui gravando vídeo com meu amigo. Também, Pronto. também estou. Com certeza. E hoje temos algo diferente, na verdade, amigo, A porque pau. a gente vai mudar um pouco o roteiro dos nossos vídeos. É. Para você que não sabe, a TLTU a gente ficava, né, vasculhando, usando estatísticas avançadas e máquinas do Excel, Pesquisa. um monte de coisa para poder definir os temas dos nossos vídeos, do nosso bate-papo aqui, né, com vocês no YouTube. Mas agora a gente encontrou uma maneira de definir sistemas que vai afetar Muito mais ainda fácil. muito mais a sua vida, a sua É isso labuta em aí. TD. Como que vai ser isso, Thalita? Para quem não sabe, se você não segue a gente no Instagram e está perdido nas últimas semanas, Rondinei e eu lançamos o Clube do Bench. O Clube do Bench é praticamente a nossa comunidade que conta lá com mais de 200 pessoas que atuam diretamente com treinamento e desenvolvimento. E essa comunidade a gente tem uma ferramenta, né, amigo? Porque a gente é chique. A gente é A gente chique, a tem uma gente é chique. ferramenta e tem todo mundo lá. E aí o que acontece? As pessoas começaram a fazer perguntas para a gente dentro da comunidade. E esse é o grande objetivo da nossa comunidade. E a partir destas perguntas das pessoas que estão lá no Clube do Bench, a gente vai começar a trazer para cá dúvidas e casos reais para a gente discutir aqui no YouTube, certo, amigo? Exatamente. E se você ainda não faz parte do Clube do Bench, vem com a gente. Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo que vai te levar diretamente para a página lá do Clube do Bench. E, de novo, a intenção nossa é criar um ambiente onde as pessoas de TD possam se encontrar, possam se conhecer, fazer networking e fazer benchmarking, entender o que está funcionando na vida real de algumas pessoas, os desafios e trabalhar para aplicar no seu dia a dia, né? Ganhar tempo com isso. Então, a comunidade do Bench lá tem crescido cada dia, né, Thalita? Todo dia tá entrando gente nova. É, Toda primeira terça-feira de cada mês a gente faz um encontro ao vivo com as pessoas do Clube do Bench para poder trocar e ir mais a fundo. Temos também encontros exclusivos para quem é Clube do Bench Pro e VIP, mas assim, para dizer de maneira geral, vem com a gente, porque tem muita coisa lá. Não é tudo que a gente vai conseguir trazer aqui para o YouTube, mas algumas coisas que a gente acha interessante a gente vai trazer e você também pode se beneficiar com isso aqui. E o tema de hoje é. políticas de treinamento. Ai, Uau! vamos começar com temas mais quentes. Mas antes de Uau. começar a falar desse vídeo, antes que eu me esqueça, por favor, já curta esse vídeo, já compartilhe. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Vídeos novos toda terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, É isso ok? aí. É isso aí. Feita a abertura, feito o nosso merchan, Clube do Momento Bench, jabá. Isso aí. vamos ao vídeo, então. Olha só, eu recebi uma pergunta lá no Clube do Bench diretamente a mim, porque sim, você pode escolher pessoas da comunidade para comunicar com elas individualmente. Sim. E Ó, que recebi assim, chique. É muito Thalita, chique ter uma eu plataforma, tô ter me uma sentindo ferramenta. adorável com a É nossa muito legal. plataforma. Ela Muito é legal. muito boa. Estou elaborando uma política de treinamento para minha empresa. Ela tem um perfil familiar. E Hum. até o momento ainda não temos uma cultura de treinamento implementada. E estamos nesse processo de conscientização dos funcionários. E a política será um grande alicerce nesse projeto. Aí ele continuou. Eu elaborei alguns tópicos e mandou aqui para mim 13 itens, assim, bem detalhado, bem definidos, diga-se de passagem. E continuou. Apresentei uma proposta um pouco mais extensa anteriormente à minha gestão, contendo muitas informações
e minha gestora solicitou alteração no documento pedindo para ser sucinto e objetivo. Eu acredito que ainda a proposta continua extensa. Pode me ajudar? E Olha que aí, demais, cara, que demais. Para você ver, gente, as pessoas elas trazem, né, esses desafios e que eu acredito que pode ser o desafio de muitos de vocês, né? De uma situação extremamente semelhante, onde você trabalha numa empresa familiar que não tem uma cultura de aprendizagem, de treinamento, você precisa definir como isso vai acontecer. Ou você trabalha numa empresa maior, mas que também está passando esse desafio, porque é uma coisa que a gente ouve com uma certa constância, né, nas nossas comunidades, é que o quanto as pessoas estão batalhando para que essa cultura de aprendizagem ela realmente aconteça na organização. E aí existem diversas formas de fazê-la. Uma delas é começar estruturando a política, definindo os caminhos, etc. E aí o legal desse vídeo aqui vai ser trazer a sua visão, amiga, de gestora de área de educação corporativa, porque às vezes a gente no nosso dia a dia quer fazer a coisa detalhadinha, muito louca, bem feitinha, mas a gestão ela quer de repente algo mais prático, mais sucinto, que comece a conduzir o caminho. E aí é nesse ponto que a nossa amiga vai dar o show aqui hoje, então fica com a gente. imagina, o show é nosso. Eu penso que é o seguinte, ó. Primeira coisa, antes de você desenhar qualquer política, processo, programa, treinamento, é você conhecer bem a sua empresa. Porque isso vai te ajudar a entender se você vai precisar ser mais sucinto. Olha, a minha caneca não está aqui hoje, eu estou só com a minha caneca com o My Name. Ó, chique. E aí, assim, isso também te ajuda a entender se é uma empresa que precisa de processos mais detalhados, mais sucintos, mais objetivos, mais dinâmicos, né? No caso desse nosso... Membro Não é da comunidade. mentorando, Membro da nosso comunidade. participante, membro da comunidade, boa. Membro da comunidade. Nessa que eu respondi para ele, é o seguinte: a líder dele já tinha pedido para ele reduzir. Eu fiquei pensando, se aquele me mandou tinha 13 itens, quanto não tinha o primeiro? Eu falei, Primeiro, meu Deus. E aí, 13 ainda é muita coisa. E quando eu olhei a estrutura do que ele me mandou, eu vi que tinha muita coisa misturada ali do que é processo e o que é política, né? E aí tá o pulo do gato, porque política é algo, sim, mais sucinto, mais objetivo, e é um documento que, normalmente, a gente distribui para a empresa inteira, né? Que todo mundo tem acesso àquele documento. Todo colaborador novo que chega tem o conhecimento daquela política de treinamento que tem na sua organização. E a parte do processo, sim, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais específica, ela tem muito mais informação. Ele conta ali basicamente o passo a passo do como funciona cada programa, cada processo que a gente tem dentro da área de treinamento e desenvolvimento e que normalmente não está aberto para todo mundo, porque, vamos combinar, não interessa para todo mundo. É a mesma coisa de eu querer entender o processo do jurídico. Total. E aí, se eu puder fazer, né, uma releitura do que você acabou de dizer aqui, de alguém que está de fora, né, do dia a dia organizacional de T&D, seria a política é para onde nós iremos e o processo Sim. é como nós iremos até lá. É exatamente isso. E aí, ou seja, a organização como um todo, ela precisa saber para onde a gente vai, como cultura de aprendizagem, por exemplo. Mas nem todo mundo precisa saber como a gente vai lá, porque tem processinhos que são da nossa área, da área do vizinho. Por exemplo, e aí... a dica real do que ele colocou aqui para mim. Por exemplo, quando eu olhei os 13 itens, eu falei para ele, ó, escolhe política, item 1, 2, 3 e 13, que são objetivo, aplicação, responsabilidade e considerações finais. Basicamente isso. As outras coisas que você foi, até você falando agora, do como fazer, que é processo. Tipos de treinamento. Cara, tipos de treinamento é nosso, é a gente que tem que saber. Sim. A gente tem, né, hoje em dia, online, presencial, híbrido. Sim. Quando você faz online, quando você faz presencial, quando você faz híbrido. E por aí vai, né? Processo de solicitação de treinamento, processo de logística de treinamento. Tô lendo aqui, tá? Processo de avaliação de treinamento. Isso é muito nosso, isso é muito departamental. Processo é muito departamental. É um processo que, assim, ó, todo mundo da área precisa saber, todo mundo da área precisa executar igual, porque é um processo,
E todo mundo que chegar na empresa precisa conhecer e fazer igual. Então, o processo ele é muito mais departamental do que para a empresa. Do que É a corporativo. mesma coisa que eu estava falando do jurídico. Chegar e falar assim, como que é o processo aqui de aprovação de contrato? Não preciso saber, eu preciso saber qual é a política e o que eu preciso saber para ter o meu contrato aprovado. É isso que ele vai me mostrar. É o passo a passo básico que todo mundo É precisa para onde a saber. empresa quer ir. Nós queremos ir Onde? num caminho onde os contratos são isentos e prezam por isso. Ponto. O detalhamento de como isso acontece na prática, aí é departamental. Interessante você trazer essa visão, amiga, porque, obviamente, ela ajuda no caso aqui de alguém, né, que se é o caso de você que está assistindo a gente também, ter uma empresa menor ou ter uma empresa que ainda não está muito bem estruturada, independente do tamanho, ou uma empresa, né, como a do nosso membro da comunidade aqui, familiar, que ainda, né, precisa de estruturar muita coisa, muitas vezes, então você confunde essa questão do processo da política, mas é interessante você trazer isso para a gente, assim, essa mentalidade, porque talvez a pessoa não consiga ainda ter clareza para dividir. E às vezes essa falta de clareza é o que o gestor já tem e, sei lá, em alguns casos ele não sabe como transmitir isso também. Não é porque ele conhece algo que ele sabe como transmitir. No caso da Thalita, né, tá aqui, eu imagino que se alguém chegar do time dela, ela vai falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, isso aqui se separa como processo, isso aqui você separa como política para mim e trabalha Eu ia nisso. falar exatamente isso, amigo. Às vezes o gestor também não sabe explicar isso, né? Para quem não sabe, eu trabalho no CLT, né? Sou gestora de uma área, né? E lá na minha área tem exatamente isso, amigo. Eu tenho um processo para cada programa que eu tenho. Então, eu tenho um procedimento, sei lá, para treinamentos, tenho um procedimento para incentivos educacionais, porque são coisas diferentes. Sim. Então, você não precisa ter um procedimento para a área inteira, né? Você pode ir segmentando, o que facilita muito mais, né? Então, política é algo mais macro, né? Mais aberto. E os processos são mais micro, né? E mais específicos, né? Então, eu acho que foi exatamente essa conversa que eu tive com ele. Depois, no final, eu perguntei se fez sentido. Ele falou, super fez. E eu penso que é isso, né? E tem que entender que empresas pequenas começa pequeno, vai crescendo, vai estruturando, vai ganhando força, né? Porque às vezes a gente chega com um negócio muito grande e assusta. Para quem nem conhece, você chega com um negócio com 23 itens, sei lá, a pessoa fala: caraca, mas está muito burocrático isso, a gente é uma startup. Então, uma analogia, por exemplo. Sim. Então, Agora, começa pequeno. jogar um pouquinho de pimenta nessa história. Lá vem ele. Lá vem, lá vem. E aí a gente conversa com as pessoas no nosso dia a dia que estão, né, no eu apartamento de RH, no eu apartamento de DHO muitas vezes, e sabe o que é, talvez, eu não vou dizer nem que é o top 1, é o top 0, porque antes de chegar na conversa a pessoa já te falou isso, que ela tá sem tempo para fazer as coisas. E aí, por que que você tá... E aí, como é que você falava, né? Isso é coisa do ano passado, né? Ah, querido gafanhoto, querida gafanhoto. Querido gafanhoto. Por que que você pode estar sem tempo? Talvez esse seja um dos motivos. Você está fazendo um trabalho muito além daquilo que é realmente necessário, estratégico naquele momento. E aí você fica sem tempo. Porque se nesse caso, por exemplo, essa pessoa, desse caso real, nossa, tô aqui desesperado, tô sem tempo, eu tenho que fazer muita coisa, eu preciso criar 13 políticas e tal. E de repente isso não é o que vai realmente impactar o negócio, né, naquele momento. Você falar, pô, trabalho nessas 4 bem feito, que são realmente as políticas, o resto é processo. Após conseguir a aprovação desses 4, aí sim eu vou para o próximo passo, vou definir as políticas já com o alinhamento da direção para onde iremos. Então, olha para você ver como que, às vezes, alguns conceitos básicos, algumas definições básicas ajudam você a não só ter um resultado melhor do seu trabalho para o seu negócio, mas ajudam você a ter mais tempo. Você não fica gastando... É o que eu costumo... A analogia que eu faço sobre o quebra-cabeça, né? Se você vai montar o quebra-cabeça e não olha para o desenho do quebra-cabeça, você fica gastando tempo com pecinha errada, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você tem a noção da foto do quebra-cabeça, você consegue ser mais estratégico. E é justamente isso. O nosso papel aqui é tentar trazer para você algumas fotos de quebra-cabeças de casos reais,
para que você não quebre tanto a sua cabeça assim. Eu tô com uma frase nova com o meu time esse ano, que é assim, ó, não se dispersa. Não se dispersa. Porque a gente começa a ficar empolgado, não se dispersa, cara. Foca aqui, ó. É aqui É. que vai dar resultado. Vem por aqui. E é exatamente isso. Nosso papel lá na comunidade não é o ser dono da razão, porque a gente também está aprendendo o tempo todo, né? E Sim. está vivendo e experimentando essa vida de T&D, né? Porque todo dia a gente está lá, né? Então tem coisa que a gente acerta, tem coisa que a gente erra, Uhum. mas o nosso papel aqui é dar caminhos, né? Te ajudar a encontrar caminho, que às vezes a gente está ali no olho do furacão e não está enxergando algumas saídas. Então, essa foi a saída da semana que eu passei para o nosso membro do Clube do Bench. Show de bola. Espero que tenha feito sentido para você que está aqui nos assistindo. E só para dar um pouquinho mais de contexto sobre a nossa comunidade, o Clube do Bench, e por que que ele surgiu, a gente recebia, porque a gente, cara de pau, aparece aqui no YouTube dando opinião, dando pitaco, no Instagram dando opinião, dando pitaco, colocando, né, Amigo, para... aquela que interrompe o seu discurso, será que o estagiário não consegue colocar o vídeo aqui do Clube do Bench, da nossa comunidade? Pô, é verdade, ô estagiário, põe aí na parada enquanto eu vou Põe narrando aqui a aqui. página para Tá, as pessoas isso aí. verem, tá tão legal. Boa, boa. E aí, a gente se expõe aqui, colocando nossas opiniões, as nossas recomendações e aquilo que a gente acha que pode fazer sentido ou não. E muitas pessoas chegam para a gente chegavam para a gente e perguntavam: Nossa, que legal que vocês fazem isso, mas no mercado eu tenho tenho tanta dificuldade de me conectar com pessoas, né, para fazer benchmarking, para conversar o que eles estão fazendo. Parece que eles entendem que a gente está competindo e não se ajudando. Foi aí que surgiu a ideia do Clube do Bench, a gente criar um espaço onde Thalita e eu, né, podemos ser essa ponte entre conectar pessoas que estão realmente no mercado, né, no dia a dia, tendo seus desafios, acertando, errando, para que essas boas práticas elas fomentem ainda mais o sucesso de quem atua na área de educação corporativa no Brasil. E está sendo muito legal porque as trocas estão sendo genuínas, nos encontros a gente está tendo muita troca bacana, e eu acho que só faltava isso mesmo, só faltava um ponto de encontro, um local para a gente fazer isso com mais frequência, que não só num evento aqui, num evento lá que acontece durante o ano, mas de maneira mais cotidiana. E aí a gente, né, tá muito feliz com esse papel. Esperamos que você que está nos assistindo, se ainda não faz parte do Clube do Bench, vem com a gente para poder estar lá dando seus pitacos, aprendendo, errando, porque como a Thalita falou, ninguém aqui é dono da razão, mas a gente se colocou à disposição, colocou a cara no vento, né, como dizem, Para bater. para bater, para trazer um pouco da experiência que a gente aprende na nossa vida real, mas também na vida real de quem está junto com a gente, quem está disposto a partilhar com a gente. Eu costumo dizer, né, que a nossa experiência nunca é só a nossa idade, aquilo que a gente viveu, mas é aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor viveram também, porque a gente compartilha. Então, quanto mais pessoas ao redor, mais experiência você vai ter para colocar à disposição do que muita gente, pelo menos em T&D, fala, que é o sonho, que é o propósito, ajudar a educação, ajudar a apoiar as pessoas. Então, bora cuidar disso, né, dessa plantinha aí de propósito, com técnica, com experiência e com colaboração entre as pessoas. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui e a gente se encontra semana que vem no No, próximo vídeo. no próximo vídeo com mais um Momento Coach. Tchau, gente. Até Tchau. semana que vem.